Para nossa média do custo por frame, nós dividimos aí a média de FPS obtida pelas placas que nós testamos aqui na nossa metodologia, nos principais games aqui utilizados hoje, né? Então, nós temos aqui as placas de vídeo somente que passaram pelo canal e que estão atualizadas, com os testes atualizados, né? Então você não vai ver placas da geração anterior, porque elas não estão mais presentes aqui para testes e porque elas também não estão mais no mercado, né? Então nós estamos considerando a compra de placas de vídeo novas, tá? Nós temos dessa vez no custo por frame apenas placas de vídeo NVIDIA, apesar de eu estar aqui com uma RX 580, ela ainda não foi testada na metodologia, nós ainda não fizemos o review dela, tá? Então portanto ela também não entrou. E curiosamente a GTX 1080 que está aqui do meu lado também ainda não entrou. Mas nós temos aí, fora essas placas, nós temos aí todas as placas de vídeo da geração atual da NVIDIA. Da AMD nós ainda não recebemos todas elas para teste, elas também vão entrar aqui no futuro próximo. E as da geração anterior nós já retiramos porque elas já saíram de linha, tá? Nesse momento não é tão relevante, porque as placas de vídeo da AMD realmente não estão na prateleira. E quando elas aparecem, elas estão com preços impraticáveis, como é o caso da RX 580. Infelizmente, o que acaba gerando aí uma falta de concorrência com a sua placa equivalente, que seria a GTX 1060. Mas vamos partir com o que nós temos agora. Para esses testes nós comparamos as placas desde a GTX 1050, passando pela GTX 1050 Ti, GTX 1060 de 3 GB e 6 GB, a GTX 1070 e a GTX 1080 Ti. A média de preço é pesquisada entre as três principais lojas para encontrar um valor aí aproximado que é praticado no mercado. Então, como nós testamos aqui as placas de referência, qualquer placa que você pegar custom vai ter um desempenho ou igual ou superior a uma placa de referência. Pela média de preço nós podemos encontrar aqui uma GTX 1060 3 GB com um preço muito bom, então o custo por frame dela está muito bom. E a GTX 1050 Ti também se encontra num preço bom. A verdade é que a 1050 Ti teve uma alta de preço, se você acompanhar no nosso site, aqui na descrição desse vídeo, que lá está a metodologia completa e os testes anteriores, você vai reparar que houve um aumento de preço, assim como houve um aumento para todas as placas de vídeo. Mas a 1050 Ti ainda se encontra num preço mais atraente, até porque o custo por frame dela é muito melhor do que o da GTX 1050, porque a GTX 1050 gera menos FPS, tá? E a diferença de preço não é tão grande. Claro que depende muito do seu orçamento, né? Às vezes ele está limitado para isso. A GTX 1060 de 3 GB aparece como uma boa opção, justamente para ela entregar uma performance muito próxima da GTX 1060 de 6 GB, tendo apenas aí como diferença de limitador essa memória de 3 GB, né? Então que a longo prazo pode ser que limite ela em alguns games, tá? Enquanto isso a GTX 1060 ainda se encontra, eu diria que como a última opção aí para 1080p Ultra, né? Então você que busca uma opção, nós não temos a RX 580 no mercado, praticamente escassa, então a 1060 de 6 GB se torna aí uma boa opção, ela e a de 3 GB. A GTX 1070, que era aí uma placa com bom custo por frame, tá? E que não tem até agora, até o presente momento, uma concorrente por parte da AMD, está com um preço muito elevado, então ela está aí para cima dos R$2.000, uma placa que estava na casa dos 1.600, elevando muito o seu custo por frame. Lógico que a diferença de preço dela para 1080 Ti é bem grande, né? Nós estamos falando aí de coisas na casa de R$1.000, mas também a GTX 1080 Ti entrega muito mais frames. Então precisamos considerar isso e também, lembre do que eu falei, para 1080p Ultra, uma 1060 de 6 GB eu diria que seria aí o ideal, tá? Uma 1070 para 1080p já é muita coisa, a não ser que você busque altas taxas de FPS, se você tem um monitor com taxa de atualização maior, 144, 100 Hz, aí sim se trata de uma boa opção. Se não, uma 1060 de 6 GB. E a 1080 Ti eu diria que hoje isoladamente uma opção para 4K das placas aí da atual geração. Com o custo, nós fazemos também o comparativo com o menor custo, tá? Então você vai ver esse outro comparativo pegando os menores valores praticados nas lojas de cada placa de vídeo. E aí a 1063 GB aparece ainda como uma opção ainda mais interessante, tá? Por ela ter modelos com valores mais baixos. A 1050 continua aí como uma opção, eu não diria inviável, mas se você puder investir um pouco mais, a 1050 Ti aparece como uma opção muito mais interessante, com o dobro de memória, muito mais performance, né? E
uma opção mais interessante para todos os tipos de games, não só para esportes ou para você jogar jogos em algumas configurações aí menores. Então, uma boa diferença e vale a pena considerar. Então, o que dá para tirar de conclusão de tudo isso? Teve alta de preço de todas as placas, tá? Isso é bem ruim para o mercado gamer, como a gente já comentou em alguns vídeos aqui. Essa questão da mineração, então, tá afetando independente do modelo ser utilizado ou não. Você vê que afeta, né? Porque as pessoas que estavam buscando outros modelos acabam tendo que optar por esses por questão de preço. E a 1063 GB acaba aí tendo um benefício, ela não está sendo muito procurada pelos mineradores pela questão da memória, né, dos 3 GB, e ela acaba sobrando na prateleira, assim, vamos dizer, né? Então, mesmo que ela tenha uma alta de preço, ela ainda continua rodando ali mais para o mercado gamer. E a 1060 de 6 GB começa a estabilizar novamente o preço, tá? Ainda está um pouco fora do que ela era praticado, mas já começa a baixar um pouco. Enquanto que a RX 580 continua com preço muito elevado, absurdo, tá? Impraticável para gamer, tá? E a 1070 também sofreu o impacto da mineração e tá aí com esse preço mais elevado, beleza, galera? Então é isso aí, espero que isso possa te ajudar. Como eu disse, não é apenas o custo por frame que vai ser considerado, tá? Tem outros fatores aí, como o próprio orçamento, né? A resolução que você vai utilizar, o modelo da placa de vídeo, sistemas de refrigeração, garantia, enfim, vários outros quesitos que você deve levar em consideração. Porém, o custo por frame é uma boa base para você saber qual vai ser o custo-benefício que você vai ter do modelo. Beleza, galera? Então, nos próximos testes, GTX 1080, RX 580 e nós vamos aumentando aí os games que são testados aqui. Beleza, galera? Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, se você curtiu, deixa aqui o like para dar aquela força pra gente. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, clica aqui no sininho para receber aí as notificações dos vídeos e deixa aí o seu comentário, deixa a sua sugestão, qual a sua experiência, qual placa de vídeo você escolheu no meio dessa febre maluca, tá minerando, tá jogando, e diz aí o que você quer ver aqui no custo por frame. Nós estamos aceitando sugestões. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!